Olá, gente! Eu sou Fernanda Gomes e estou aqui no nosso segundo módulo. Eu sou gestora cultural há mais de 20 anos, também sou formada em gestão de eventos e marketing, sou diretora da W10 Produções e produtora executiva da Orquestra Eleazar de Carvalho. Hoje é o nosso segundo módulo e nós vamos falar sobre toda a cadeia produtiva e o mercado cultural. Bom, esse universo do mercado de eventos e cultural também é um universo muito vasto, muito amplo. E hoje eu tenho duas convidadas que vão falar também sobre como que é a gestão cultural, e a outra convidada que é a Diana Gomes, Diana Célia Gomes, vai estar aqui falando sobre o mercado cultural. As duas são super gestoras e elas inclusive fizeram gestão cultural na Espanha. A outra convidada mais que especial é uma grande amiga e a quem eu admiro demais, é a Selma Santiago, que vai falar sobre o gestor cultural. Então, vocês vão ver um pequeno videozinho aí para falar. Mas antes eu vou falar para vocês, dar só uma introdução sobre esse universo que fica por trás do mercado de eventos, né? Bom, gente, ninguém faz nada só, tá? Então, é uma coisa certa, na área da gestão cultural ou da produção cultural, nós trabalhamos com várias pessoas, são empresas parceiras. E eu trouxe um dado bem interessante, que é do Ministério do Turismo, que, segundo ele, o mercado do turismo e eventos, e aí engloba também a parte cultural, tem 52 segmentos. Então, é um mercado muito amplo, tá? Muito diverso, muito segmentado. Eu trouxe uns dados para vocês, e aqui eu fiz uns pontos específicos só para a gente entender como é que anda esse mercado hoje. Segundo o Sebrae, o mercado de eventos, né, do turismo de eventos, é um setor responsável por 209,2 milhões de faturamento ano e cerca de 2 milhões de empregos diretos e indiretos e 48 bilhões de impostos que o nosso setor impacta dentro do PIB nacional. Ou seja, é um mercado muito amplo, muito vasto, mesmo agora em meio à pandemia. Esse mercado ainda continua sendo fomentado, claro, muita coisa parou, os eventos presenciais em alguns locais, dependendo dos decretos estaduais que variam um pouquinho de estado para estado, mas muita coisa ainda continua acontecendo, pelo menos no ambiente virtual, né? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês o que compõe basicamente uma cadeia produtiva. Nós podemos trabalhar em âmbito local, regional, nacional e internacional, né? E aí a gente tem os nossos clientes. Geralmente o mercado cultural trabalha através de leis de incentivos ou através dos editais, e mais à frente a gente vai detalhar isso para vocês. Nós temos os gestores culturais, né? Nós temos os produtores, nós temos os diretores, e isso hoje vocês já compreenderam um pouquinho. E fora isso, nós temos também, e podemos trabalhar de duas formas. Nós podemos trabalhar com profissionais liberais, autônomos ou MEI, e também com empresas mais formais, tá? E aí a gente vai por segmento, por área, dentro do universo cultural. Por exemplo, se a gente for pegar os meios de comunicação, e aí a gente vai precisar de toda uma assessoria de imprensa, os designs gráficos, assessoria de marketing digital também, os que trabalham com as redes sociais, que são especializados nessa área. A gente pensar também nas agências de turismo, em toda a parte de transporte, o sistema de transporte terrestre, né? As vans, os carros, os Uber, enfim. Na parte física e infraestrutura do evento, as empresas que são as montadoras de palco, de som, de luz, e aí depende da estrutura do nosso evento, às vezes até mesmo montadores de estandes, né? Essas parte toda técnica, os espaços onde acontecem os nossos eventos, seja em teatros, centros
voltados para a cultura, ou mesmo no seu bairro, num restaurante. Então, esses buffet, enfim, as possibilidades são inúmeras. A gente trabalha, às vezes, também com instituições de classes, né? Espaços culturais, ONGs que trabalham na área cultural, tem toda essa parte de sistema operacional de internet, que é fundamental hoje, basicamente os eventos, principalmente nos eventos híbridos ou nos eventos somente digital, sistema de limpeza, de segurança, os protocolos de biossegurança, né, que agora a gente tem que estar super afinado sobre isso, e serviços de alimentação. Então, assim, é toda uma cadeia que compõe esse segmento, tá? Então, é essa a cadeia produtiva. E para definir essa cadeia produtiva, é um conjunto de profissionais e empresas que são indispensáveis para a realização do seu projeto, do seu evento, tá? Então, basicamente é isso. E essa cadeia é super importante porque eu dependo do outro na hora de executar, tá? Então, eu vou fazer um show, eu preciso do palco, eu preciso da luz, eu preciso do gerador muitas vezes, eu preciso até daquele senhorzinho que vende pipoca, eu preciso do rapaz que está lá na bilheteria do ingresso, eu preciso do cara que vai fazer a filmagem, do cara que vai fazer a fotografia, né, do hold, do técnico de som. Então, engloba, são várias pessoas, vários profissionais, empresas e profissionais que compõem esse todo para que a gente possa executar o nosso projeto, o nosso produto, o nosso serviço, assim como você queira definir, tá bom? Então, assim, uma coisa que precisa ficar bem clara na mente de vocês é uma dica que é importantíssima, tá? Essa é a nossa primeira dica de hoje. É que, assim, são 3 pontos. Primeiro ponto é que você trabalha com artista, né? Geralmente a gente trabalha com artistas, seja músico, seja maestro, ou seja um diretor de teatro, enfim, nós trabalhamos com ele. Então, eles, em geral, a grande maioria, eles estão preocupados na arte, pela execução da arte, tá? O patrocinador, e aí já é outra visão, por isso que a gente precisa compreender, quem vai financiar, ele está preocupado em agregar aquele produto da arte com a sua marca e também alinhado com a estrutura organizacional ou com os princípios que a empresa dele tem. Tá? Essa é a preocupação dele, ele quer que a marca dele seja agregada a um produto bom. Em geral é isso. E compete a nós, produtores culturais, a pegar a visão do artista, que quer a arte pela arte, com a visão do financiador que está preocupado com a sua marca, como ela vai ser vista, tá? Alinhar essas duas e tornar possível esse produto. Como? Fazendo com que o artista fique feliz por estar executando a sua arte, digamos assim, e o patrocinador, por sua vez, feliz porque nós fizemos um produto que para ele agregou mais valor à sua empresa, à sua marca. E tem ainda mais um, que é o consumidor, ou seja, aquele que consumiu o seu produto. Como foi que ele viu, como foi que ele percebeu, como foi que ele se sentiu. E aí é importantíssimo mensurar isso. Hoje existem infinitas possibilidades de você mensurar isso, tá? Então, assim, o que é um produto artístico? Bom, produto artístico, cultural, pode ser um serviço ou um produto mesmo, tá? Que você trabalha, é isso que você faz, tá? E uma coisa que eu até coloquei
para eu não esquecer, uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que agora, com a velocidade da comunicação, dos meios das redes sociais, que a gente já sabe tudo ao mesmo tempo, sabe o que está acontecendo fora do Brasil, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no Japão, isso é muito mais fácil, a comunicação ficou muito mais veloz. A gente precisa se preocupar em não fazer produtos tão descartáveis, tá? Tão efêmeros, digamos assim. E a gente desenvolver produtos com propósito, mas mais à frente, acho que no outro módulo eu vou falar sobre projetos culturais e aí vocês vão entender um pouquinho, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, eu falei que o mercado é muito amplo. Lembra que a gente falou que poderia ser trabalhar em vários segmentos o produtor cultural? Tinha várias áreas, é muito amplo. Mas tem uma coisa boa também, o mercado cultural também é muito amplo, certo? Então tem comprador para tudo, tem consumidor para tudo. Não precisa a gente ficar se matando, tá? Tem gente que vai assistir peça de teatro e tem infinito, tem peça de teatro infantil, peça de teatro de humor, enfim, peça de teatro mais voltada para reflexão, educativos, enfim, tem consumidores para tudo. Gente, e tem consumidores jovens que não têm tantos recursos ainda, mas que pagam ali um cinema ou um show de humor, uma peça de teatro ou um circo. E tem aqueles consumidores que têm um poder aquisitivo maior, que podem ser até um colecionador de obras de artes, de quadros, e que vão a leilões e que investem umas quantias absurdas, mas que existe comprador para tudo. Estou dando só algum exemplo para que a gente possa aumentar o nosso leque e ver que esse mercado é tão amplo, é tão diverso. Só precisa a gente pensar fora da caixa, pensar coisas inovadoras, produtos inovadores. Okay? E aí você diz, Fernanda, produtos inovadores, bom, não precisa ser uma ideia mirabolante, mas às vezes uma ideia que aconteceu fora do Brasil, você adapta a sua realidade local e pode fazer aquilo. Aquilo é inédito, porque nunca aconteceu a primeira vez. Tá? Então, tenha essa mente aberta. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui de dicas preciosas para vocês. Eu falei já que a gente tem que ter a mente aberta, tá aberta para o novo, sempre ser uma pessoa proativa, curiosa, de preferência, não é uma regra, mas se você já for da sua natureza, da sua índole, isso vai te fazer com que você pense fora da caixa mesmo, isso ajuda bastante. E assim, gente, existe uma estatística que em 1998 foi feita uma pesquisa na Suécia e lá foi identificado que no PIB de lá, dessa época, 6% era só relativo à cultura. Então, assim, quanto mais a gente lê, quanto mais o nosso país se desenvolve e as pessoas também se desenvolvem, mais as possibilidades de sermos reconhecidos e dar valor aos nossos criadores são maiores. Eu não sei se eu me fiz compreender. Então, para finalizar, quanto mais um país se desenvolve, mais ele dá valor aos seus criadores. Em resumo, era isso. Então, por isso que é importante a gente desenvolver também produtos de formação da cultura, produtos que possam ter um impacto social na vida das pessoas, dos jovens, dos adultos, das crianças, dos idosos, não importa a idade. Tá? Então, nós também temos essa função social, nós enquanto produtores, pensar em desenvolver produtos que possam ajudar as pessoas, ajudar o nosso país. Mas, Fernando, o que é o mercado cultural? Como é? Bom, gente, o mercado cultural é um mercado
concorrido, né? Pode ser até difícil a princípio, quem está fora, achar que não vai conseguir entrar dentro desse mercado. Mas se você for uma pessoa comprometida, se você tiver princípios e se você estiver disponível, que essa palavra produtor cultural, disponível é fundamental, você vai conseguir sim. Sabe por quê? Porque você pode começar a adquirir experiência em pequenas produções, às vezes na igreja, às vezes dentro da escola, às vezes naquele projeto cultural que tem próximo à sua casa, no barzinho da esquina, e ali você se coloca mesmo à disposição. Às vezes, eu mesma fiz muito isso no início, que eu queria entrar nesse universo cultural. Eu trabalhava como voluntário, não ganhava nada, mas eu sabia que era um trabalho com tempo certo para acabar, e eu sabia muito bem qual era a minha função naquele momento. E que eu não estava interessada em receber dinheiro. Eu queria conhecer pessoas, eu queria entrar nesse mercado e eu queria, mais do que tudo, eu queria adquirir experiência e vivência, porque eu era uma pessoa muito curiosa e ainda sou. Eu quero saber de tudo um pouco. Então, isso foi me dando bagagem para que eu pudesse desenvolver essa visão do todo, que é fundamental, tá? E aí eu tenho uma dicasinha que eu já dei para vocês, que eu vou colocar no final do nosso curso lá, algumas referências bibliográficas. Gente, mas não se prendam a isso, tá? Não se prendam a essas referências. Vocês podem ir em busca de outras coisas, abram um leque de vocês, tá? Vocês vão ver os vídeos que eu falei, tanto da Diana, que vai falar um pouco, bastante sobre a gestão cultural, e a Selma sobre o produtor cultural. Eu espero que você tenha gostado desse módulo e a gente se encontra no próximo. Um beijo, fique com Deus. O campo cultural é muito rico e muito complexo. Nós temos, neste abrangente campo cultural, elementos fundamentais como o próprio artista, os críticos, os pesquisadores, os comunicadores, as pessoas que fazem mediação, como também temos as pessoas que trabalham na viabilização, né, que são os produtores culturais e os gestores culturais. Nesse sentido, nós vemos na função do gestor cultural e nesse campo da gestão, nesse elemento do campo cultural que é a gestão cultural, um ponto fundamental, né, principalmente quando pensamos na abrangência maior que uma ação cultural pode desenvolver, né. Cabe à pessoa que está na função de gestor cultural, né, ou essa área da gestão cultural, ter esse pensamento mais ampliado no sentido do alcance, né, da sua ação, do seu programa, do seu projeto, das atividades do seu equipamento, do seu evento. Um gestor cultural, ele não apenas viabiliza, né, mas ele pensa no antes, no durante, no depois, nas reverberações, nas parcerias num sentido mais amplo, mais macro. Pensa nos indicadores que podem advir daquela ação cultural. Ele pensa nas questões políticas que envolve, sejam para suas parcerias, seja para a sua viabilidade, seja junto àquela comunidade na qual esta ação está acontecendo. Quando eu falo ação cultural, eu falo desde uma pequena ação até em um bairro, em um terreiro, que é um espaço cultural também, como um equipamento cultural, como um centro cultural, como uma secretaria de cultura, como um ministério da cultura, né? Qualquer desses âmbitos, o gestor cultural, ele pode atuar, e ele atua exatamente com essa visão mais ampliada. Ele percebe, ou ele estuda, ou ele busca atingir uma reverberação maior, que alcance essa ação que estamos desenvolvendo nesse equipamento, nesse evento, podem alcançar, que desdobramentos ele pode atingir, que públicos nós podemos alcançar. Então essa função é uma função extremamente estratégica, importante e cada vez mais valorizada no cenário cultural, porque
É através da profissionalização do gestor cultural que a gente vai conseguir atingir o patamar que a cultura brasileira merece, né? É uma cultura respeitada internacionalmente, é uma cultura que tem sua valorização agora nesses períodos de pandemia cada vez mais valorizada. Então, é de extrema importância a gente poder conhecer mais, conhecer melhor, estudar, se aprofundar e assim a gente poder atingir aquilo que a gente quer, né? O reconhecimento da cultura brasileira no seu lugar e a valorização por parte, inclusive, das políticas públicas e do público, que é o nosso maior objetivo.